E aí quando eu descobri que eu não queria seguir esse ciclo, por quê? Porque eu estava vivendo uma vida que não era minha, não fui eu quem impôs isso aí para mim, foi alguém que impôs para mim, e eu descobri que fazia mais diferença para mim, mas fazia mais sentido para mim, é uma pessoa nascer, aprender, independente se é na escola, no colégio, na faculdade, independente do lugar que seja, aprender, depois trabalhar com o que ela realmente deseja ter, prosperar e deixar um legado. Esse para mim é um ciclo que faz mais sentido. E quando eu percebi que eu queria seguir esse novo ciclo, as pessoas começaram a me chamar de alienado. Pessoas que seguem um ciclo fora, diferente daquele ciclo normal, pelos medíocres, que é nascer, estudar, entrar na faculdade, conseguir emprego e aposentar, quem não segue esse ciclo é chamado de alienado. Quando na verdade, na minha visão, o alienado é aquele que vive uma vida que não nasceu para ser. Que ele está condicionado sempre, uma pessoa que não é livre mentalmente e está sempre presa aos padrões que a sociedade impõe. Então, pessoas que não seguem aquele ciclo comum são consideradas alienados. E hoje eu quero mostrar para vocês que a pessoa alienada, realmente quem que é alienado, e talvez você esteja hoje alienado, olha o que eu falei, você esteja hoje, não que você seja, mas é uma pessoa que está hoje alienado, é aquela pessoa que está, o quê? Que não é livre mentalmente, que fica sempre pensando nos outros, no que os outros vão pensar a respeito de si. E se você é uma pessoa alienada, você perdeu a sua identidade ao longo do tempo. Se hoje você está perdida, insatisfeito, desnorteado, desmotivado, não sabe o que fazer da vida, isso tudo é uma prova de que você está alienado. Que você está alienado ou alienada. É uma prova de que você está sem identidade, porque você não é livre para escolher, para decidir o que você quer fazer da sua vida. E por que eu falo isso também? Porque você, até hoje, você foi uma pessoa que os seus pais, provavelmente, ou a sociedade, quiseram que você fosse. Você vive preso ao julgamento dos seus familiares, da sua religião, aos padrões da mídia, e da mídia através de jornais, de revistas, novelas, de influenciadores digitais. Por exemplo, você tem vergonha de usar biquíni ou sunga para evitar que as pessoas olhem para o seu corpo, porque você está magro ou magra demais, está seco ou seca demais, ou está flácido demais. Se você tem vergonha disso, você é uma pessoa alienada, você está alienado. Você não é uma pessoa livre, você está preso aos padrões ditados por outras pessoas, padrões de beleza que a sociedade põe. Quem diz que a definição correta de um corpo bonito é um corpo sarado, musculoso e sem celulite? Dizer que ter celulite é algo feio. Quem que impôs isso? Quem falou que isso é verdade? Que esse é o padrão correto? Se eu falar, por exemplo, que eu acho mulher com celulite bonita, eu estou errado? Eu sou uma pessoa errada por pensar assim? Gente, gosto é gosto, cada um tem o seu. Não tem certo e errado, entenda isso. Você pensa o que você quiser, eu penso o que eu quiser. A partir do momento que você se torna uma pessoa livre, você passa a pensar e agir da forma como você quiser. E as coisas começam a acontecer. A sua vida começa a acontecer do jeito que você quer que aconteça. Precisa primeiro desenhar a vida que você quer para você. Construir uma vida extraordinária. Você desenha ela e a partir daí você precisa agir pensando do jeito que você quer fazer. Agindo da forma como você quer agir. E não preso a padrões que a sociedade, que as pessoas impõem para você. Senão você vai continuar uma pessoa alienada. E eu vou mostrar para vocês aqui que, na verdade, quando as pessoas normais, entre aspas, dizem que você é alienado, dizem que eu sou alienado, na verdade, essas pessoas que são consideradas normais, elas é que são as pessoas alienadas. Por quê? Todos nós, todo ser humano nasceu com a semente da prosperidade. Todo ser humano nasceu para prosperar, para ter uma vida abundante. Todo mundo. Só que na infância, nos primeiros anos de vida, os nossos pais começam a colocar bloqueios na nossa cabeça. Começam a nos bloquear e aquela prosperidade que a gente nasce, ela vai se perdendo. E a maioria das pessoas cresce, se torna adulto sem saber que nasceu para prosperar. Sem nascer que ele tinha uma missão para cumprir aqui na Terra. Ele tem uma missão ali que ele nem sabe qual que é a missão, porque lá atrás os bloqueios impedem ele de pensar, de agir da forma como ele quer, ser livre. Então uma pessoa que ela nasce com uma missão, nasce para prosperar, e ao longo do tempo, principalmente na infância,
Isso é perdido, ou seja, é modificado, é mudado, essa pessoa foi alienada. Só que essas pessoas, como a grande maioria vive assim, é algo comum e não é normal, por isso que eu falo entre aspas, né, normais, falo são pessoas comuns. A pessoa que nasceu para ser uma pessoa abundante, de repente ela se torna uma pessoa medíocre, essa pessoa sim está alienada. E quando as pessoas acordam para a vida, pensam, sabem, colocam para fora essa realidade, igual eu estou fazendo com você aqui, dando a real para você, que você tem que acordar para a vida e ser livre. Quando a pessoa acorda, os medíocres chamam essa pessoa de alienado. Então, gente, se você não se libertar, se você não se tornar uma pessoa livre a partir de hoje, você vai ficar pro resto da sua vida vivendo uma vida medíocre, tentando agradar os outros, tentando agradar pessoas que não estão nem aí para você, tentando agradar pessoas que nem sabem que você existe, sabe? Uma pessoa, por exemplo, aqui que larga um emprego estável ou até mesmo um funcionalismo público para abrir um negócio próprio é chamada de alienado. Uma pessoa que faz isso é chamada de alienada. Quando uma pessoa que tem um emprego, trabalha ali por muito tempo, está ali segura, entre aspas, até porque não existe segurança, na minha visão, e a pessoa está ali estável, segura, de repente ela toma a decisão de sair daquele emprego para começar a empreender, para construir a vida que ela deseja, as pessoas criticam e chamam ela de alienada. Minha esposa, ela tinha um cargo, um funcionalismo público, trabalhava para o Estado. Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. E ela pediu exoneração porque ela enxergou que não era a vida que ela queria ir para frente. Ela não queria passar 10, 15, 20, 30 anos da vida dela ali no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. E isso foi logo depois que o nosso primeiro filho, Arthur, nasceu. Ela entendeu que a vida dela era outra. O propósito dela era outro, a missão era outra. E não tinha outro caminho além de pedir exoneração. E foi isso que aconteceu. Saí do cargo para empreender comigo, para a gente montar a nossa empresa. E o que aconteceu? Críticas vieram. Super comum isso. Críticas de pessoas medíocres. Por quê? Porque o melhor a se fazer de um casal que está recomeçando a vida aí, com filho, ou seja, uma vida nova aqui. O melhor para se fazer nesse momento é ter segurança e estabilidade. É ter um salário que todo mês ali vai garantir pagar as contas. Esse é o pensamento medíocre. Os medíocres criticam a gente, nos criticaram porque a gente estava sendo alienado. Quando na verdade a gente fala, nós acordamos para a vida, a nossa vida realmente começou ali. As nossas mudanças, os crescimentos pessoais, quando a gente passou a se tornar livre para pensar e fazer o que quiser, é que a nossa vida realmente começou a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Pensa só, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Sócrates, Thomas Edison, Henry Ford. Eu poderia falar aqui N gênios que foram considerados gênios na sua época. Só que antes disso, antes de serem considerados gênios, foram chamados de loucos, foram chamados de alienados. Todos os que hoje são chamados de gênios, lá atrás, e todos, tá? Sem exceção, lá atrás foram chamados de loucos, de alienados, por pessoas medíocres, pela sociedade, a sociedade medíocre em si. Bill Gates foi criticado porque largou a faculdade. Logo, acho que nos primeiros anos de faculdade, ele largou a faculdade para abrir a sua empresa, a Microsoft. Ele foi chamado de louco, alienado. Mark Zuckerberg, ele foi abandonado pelos seus melhores amigos, tá? Que rejeitaram a sua ideia insana, a sua ideia louca de criar uma rede social na internet. Ele ofereceu primeiro aos amigos dele, chamou, acho que eram 4 ou 5 amigos, para investirem nessa ideia dele. Um que aceitou, um ou dois, eu acho, que aceitaram essa ideia maluca dele. O resto, imagina como é que estão agora. O que eles devem ter pensado? Nossa, perdi uma grande oportunidade, né? E os melhores amigos dele na época chamaram ele de louco, de alienado. De ele estar investindo uma ideia, investindo a vida dele ali, largando tudo que ele tinha para poder investir nessa tal da rede social, no Facebook.
E a gente não precisa ir longe. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, goste ou não dele, eu não assisto os vídeos dele, tá? Mas goste ou não dele, lá nos primeiros vídeos que ele fez, lá atrás, há anos atrás, ele foi chamado de retardado, sem graça. As pessoas falavam assim pra ele que ele precisa, que era melhor ele estudar e trabalhar do que ficar gravando vídeos na internet. E agora? Agora ele é chamado de gênio. Então, gente, gênio, todo mundo que hoje é considerado gênio, independente da época, lá atrás foi chamado de louco ou alienado. Por quê? Porque são pessoas que saíram da caixinha do comum, saíram de uma vida medíocre e desafiaram essa sociedade para construir algo maior, pensando que neles. Não adianta eu querer construir uma vida épica, uma vida extraordinária, conseguir resultados extraordinários se eu continuar pensando na mesma caixinha que a grande maioria pensa. Então entenda, se você quiser prosperar, gente, se você quiser ser uma pessoa diferente da maioria e ter o que a maioria não tem, você precisa fazer o que a maioria não está disposta a fazer. Você tem que fazer o que a maioria não faz, é pensar diferente, você precisa ser livre. E é por isso que se você tomar essa decisão, você vai ser julgado a todo momento e você vai ser chamado de alienado. E mesmo se você não for uma pessoa que saia do padrão, você está sendo julgado a todo momento. Então escolha ser livre. Eu quero que você escolha a partir de agora ser uma pessoa livre. E o que eu estou falando aqui não significa que seja verdade. Mas se faz sentido para você, pega as sementes que fazem sentido e começa a plantar. Você não tem que fazer tudo que as pessoas falam. Ser livre é isso. É você filtrar as informações. É você escutar, estudar, é aprender. É fazer o que você quiser e pensar e agir da forma como você quer. Isso é ser uma pessoa normal. O que hoje é chamado de pessoas alienadas. Então, gente, para de ser uma pessoa morna. Você pode escolher entre ser uma pessoa ou fria demais, ou quente demais, ou uma pessoa morna. Só que as pessoas mornas são as pessoas medíocres, que é as pessoas que ficam ali no morno pro resto da vida e seguem o padrão. Estudam, entram numa faculdade, trabalham, aposentam e só. Essas são pessoas mornas. Então escolha entre ou ser o extremo, ser frio demais ou ser quente demais. Sabe? Pessoas mornas são medíocres, enquanto pessoas frias ou quentes demais são pessoas que pensam diferente, são livres. E as pessoas medíocres, as mornas, são as pessoas que mais criticam os outros. A única coisa que ela sabe fazer é criticar os outros. Por quê? Porque quando vê uma pessoa sendo diferente, alienada, é uma pessoa que está fugindo da realidade, é uma pessoa que não está sendo realista, é uma pessoa que viaja demais. Então, medíocre, a única coisa que ele sabe fazer bem é criticar os outros. É criticar os outros e reclamar. Então, aprenda a lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso. Sabe como é que eu aprendi? A partir do momento que eu entendi que a opinião dos outros, a opinião dos medíocres é apenas a opinião deles. E que não faz a menor diferença na minha vida. A opinião dessas pessoas não vai me deixar mais pobre, não vai me deixar mais rico. Então, independente do que as pessoas pensam, faça o que você realmente quer fazer. Viva o seu extremo. Você precisa viver o extremo, seja quente ou frio. Tá? Seja quem você realmente quer ser, quem você nasceu para ser. Lembra, você nasceu para prosperar. Você nasceu com a semente da prosperidade, a semente da abundância. Só que isso foi tirado de você na sua infância. Por quem? Pelas pessoas alienadas. Os seus pais foram alienados pelos pais deles, pela sociedade. Eles cresceram, viveram de uma forma que a sociedade impôs para eles. E eles passaram isso para você, não porque eles queriam que você fosse uma pessoa medíocre, mas eles queriam o melhor para você. Então entenda, esse ato de entender, quando eu falo entende, é que você precisa ressignificar. É de você mudar o sentido, mudar o significado das coisas que acontecem com você, acontecem para você. Tudo que acontece na sua vida tem um motivo, tudo. Ressignificar, o poder da ressignificação e de ser livre é de utilizar tudo aquilo que aconteceu, coisas que você não pode mudar, porque já aconteceu, fatos lá atrás, mas você pode mudar o significado das coisas. É você compreender o porquê que as coisas acontecem com você. Por que as coisas acontecem para você, né? Na verdade, não é nem com você, é para você. E a partir daí você construir uma nova visão de quem você realmente é.
a construção de um novo Alfredo, a construção de um novo você. Eu sou hoje considerado uma pessoa alienada e de tantas pessoas falarem isso para mim, hoje eu aceitei isso. Ser chamado de alienado pelos comuns, pelos medíocres. Então eu te convido também a você fazer parte desse pequeno grupo dos alienados, dos que pensam diferente, dos que são livres, dos que decidem ser protagonistas da própria vida e não de continuar sendo vítima da vida, de passar, de tomar a decisão de querer realizar em vez de ficar só desejando as coisas acontecerem. Então, você vai a partir de agora, você vai parar de ficar desejando. Você vai desejar também, mas não só desejar, você vai passar a realizar. Pessoas normais, medíocres, têm resultados normais e vão levar uma vida normal pro resto da vida. Pessoas alienadas, assim como eu estou te convidando a ser, são pessoas que correm muito mais risco. Risco em tudo, tanto na vida pessoal e profissional. Só que são pessoas que têm mais riscos de conseguir também uma vida próspera, de fazer a diferença na vida de muito mais pessoas do que pessoas normais fazem. Hoje, o meu propósito com a pessoa alienada é trazer mais pessoas e acordar essas pessoas para a vida. É fazer com que elas tomem a decisão de serem livres e, além disso, de transbordarem isso. É de passarem isso para outras pessoas, de mostrar para outras pessoas que elas são capazes de conseguir, de ter uma vida próspera e de abundar, de ajudar outras pessoas. Eu quero transformar, pegar um grupo de pessoas que pensem dessa forma e me ajudem também a espalhar essa mensagem. Tá? Dá um exemplo aqui para vocês, nos meus cursos e treinamentos, eu tenho assim, depoimentos variados de pessoas que elas passaram a se libertar. Depois de um treinamento, depois de um curso meu, elas se sentiram livres. E olha como é que as coisas mudam. O mundo lá fora não precisa mudar. Você não tem que esperar a crise passar. A vacina da Covid ser liberada. Você não precisa esperar que o mercado reaja, que a economia volte. Você não tem que esperar nada disso. Para o mundo seu mudar, você primeiro tem que mudar. E aí eu recebo depoimentos nos meus treinamentos de pessoas que elas mudaram e passaram a se tornar pessoas livres, pessoas que sentiram um renascimento. Por que um renascimento? Como eu falei, todo mundo nasce para prosperar. E isso é perdido ao longo da vida. Então as pessoas renasceram, voltaram lá atrás na vida e se tornaram pessoas prósperas, sem bloqueios, sem limites. Sabe, pessoas que mudaram por causa disso, as atitudes. Se você está hoje preso ali, pensando, gente, eu estou perdido, eu estou desmotivado, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que escolher para trabalhar daqui para frente, eu estou perdido. Se você está assim hoje, você precisa mudar as atitudes. Como é que você vai mudar? A partir do momento que você se torna livre. Esquece o que os outros querem que você faça. E aí sim vai ficar mais claro para você. Então essas pessoas que fizeram algum curso meu, pessoas mudaram as atitudes, porque elas se sentiram mais livres. E essas pessoas foram chamadas de doidas. E hoje me agradecem pelas conquistas que elas estão tendo. Graças a essas mudanças. E essa semana aí eu recebi um direct lá no Instagram de uma das minhas alunas. Ela mandou áudio, gente. Áudio agradecendo. Tá? Agradecendo porque em meio à pandemia, depois de um curso, um treinamento que ela fez comigo, em meio à pandemia ela fez a loucura de abrir uma loja virtual, né, de roupa plus size na cidade dela, uma cidade pequena de 80 mil habitantes. É roupa de plus size, né? Esse termo plus size é para pessoas, como é que fala? Tamanhos maiores, tá? Para tamanhos maiores. E ela teve uma ideia louca de abrir um negócio no meio da crise, no meio da quarentena, e com pouco tempo, gente, com pouquíssimo tempo, ela está tendo uma renda muito maior. Eu não sei se me lembro se ela falou que ela triplicou a renda que ela tinha, comparado com o que ela tinha antes disso. Ou seja, ela aumentou em muito a renda dela durante essa pandemia. Gente, ela se tornou livre, começou a fazer o que ela realmente queria, porque ela tinha uma visão, ela fazia outras coisas, porque as pessoas falavam, faz isso, faz aquilo, é melhor você fazer isso. Nossa, eu acho que você tem potencial para fazer isso. E ela ficava fazendo um monte de coisa, tinha lá 5 projetos ao mesmo tempo, sem foco nenhum. De repente ela falou, não, pera aí, deixa eu ser livre aqui, deixa eu me libertar, eu começar a tomar as minhas decisões, o que eu acho que é melhor para mim. E ela teve a ideia de montar essa loja virtual de roupa plus size, né, de tamanhos maiores. E aí tá bombando, eu entrei lá no Instagram dela,
E tá bombando, gente. Todo dia tem post novo, tem gente comentando, tem gente pedindo, fazendo pedido. E tá lá faturando, ganhando mais durante essa quarentena, durante essa pandemia do que antes. Por quê, gente? Porque ela se tornou uma pessoa livre. E é isso que eu quero que você faça. Da mesma forma que eu tô falando para você ser livre e você não fazer o que o outro fala para você fazer, eu não quero que você faça o que eu tô falando também. É engraçado isso. Mas o que eu tô dizendo aqui, eu quero que você filtre tudo que eu tô falando e você decida por você, não por mim. Mas que você tome a decisão por você de realmente querer mudar. De fazer as coisas que você deve, que você acha que tem que fazer, sem depender da opinião, da aprovação dos outros. Esquece a aprovação dos seus pais, dos líderes religiosos, da sociedade, da mídia, dos jornais, de amigos, enfim. Esquece isso. Você tem que tomar decisão. Você pode usar informações para você tomar suas próprias decisões. Você pode pedir conselhos de quem já chegou onde você queria chegar, de mentores. Você pode pegar conselhos, mas a decisão final é sua. Por isso que eu falo que nos meus cursos e treinamentos, eu não transformo ninguém. Eu não mudei ninguém. Sabe? Eu não mudei essas pessoas que me geraram o depoimento, me deram depoimento de que elas transformaram a vida delas. Eu não transformei ninguém. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. E eu não tenho esse poder também. Você também não tem. Só que eu falo, eu sou uma ferramenta. Tudo que eu falo, eu uso como uma ferramenta. E as pessoas utilizam a ferramenta da forma como elas querem. E elas é que tomaram a decisão de se tornarem livres e mudar as atitudes. O resultado da transformação foi delas e não minha.